Mantenha em mente que sou uma mulher e isso aconteceu quando eu tinha 21 anos. Este encontro ainda me assusta até hoje. Costumava trabalhar em um subway, principalmente durante o turno da noite. E, como algumas pessoas sabem, coisas interessantes costumam acontecer durante o turno da noite. Este turno em particular foi, sem dúvida, o pior. Eu estava trabalhando sozinha durante o turno de fechamento em uma noite. Um velho, aparentando ter uns 80 anos, entra e começa a pedir um sanduíche de almôndegas, mas pede em um dialeto sueco muito pesado, então, obviamente, eu não conseguia entendê-lo muito bem. A barreira da língua parecia irritá-lo, e ele tentou me ensinar um pouco de sueco para fazer o pedido. Eu tolerei a breve lição e fiz pequenas conversas com ele, pois fazia parte do meu trabalho. Ele pagou pelo sanduíche e saiu. Nada tão ruim, certo? Errado. Ele começou a vir todas as noites, mesmo nas noites em que eu não trabalhava, e sempre pedia por mim. Se eu não estivesse lá, ele tentaria conseguir com os meus colegas de trabalho meu horário de trabalho e só me permitia fazer os sanduíches dele. Ele pedia aos meus colegas de trabalho que me mandassem uma mensagem sempre que quisesse me dizer algo, e eles agiam como se estivessem fazendo isso, mas, na verdade, me enviavam uma mensagem de que ele estava lá e que estavam ficando bastante assustados. Felizmente para mim, era contra a política do subway fornecer horários de trabalho ou informações pessoais das pessoas. Nas vezes em que eu estava lá, ele vinha e pedia a mesma coisa, mas começou a me dizer coisas como quão bonita eu era e como, se eu fosse alguns anos mais velha, eu seria o tipo dele. Ele então passava a me contar o que fazia em casa enquanto pensava em mim e as coisas estranhas que fazia com um sanduíche. Essas miseráveis tentativas de flerte continuavam por horas, mesmo que eu tivesse outros clientes. Lembre-se de que esse cara parecia ter mais de 80 anos. Eu contei para o meu gerente sobre a situação, mas ela não foi de muita ajuda. Ela apenas verificava as câmeras pelo celular a cada algumas horas enquanto estava em casa para garantir que ele não estivesse incomodando outros clientes. Acho que eventualmente fui para o meu supervisor de área, e ele disse que, se esse cara aparecesse novamente, eu deveria ligar para a polícia. Na noite seguinte, ele voltou, mas infelizmente não pude chegar a um telefone. Ele tinha um olhar enlouquecido nos olhos, e eu estava com medo do que poderia acontecer se eu tentasse fazer alguma coisa com ele na minha frente. Então, apenas fiz o sanduíche dele e disse que tinha outras coisas para fazer e que ele precisava sair para que eu pudesse cumprir meus deveres. Ele então, felizmente, saiu. O supervisor da área foi informado novamente sobre o que aconteceu e ele proibiu esse homem de voltar à loja. Na semana seguinte, ele aparece quando estou fechando. Eu me apresso para trancar o portão enquanto ele continua falando comigo. Neste ponto, estou visivelmente tremendo e esperando que ele não me toque, pois está a centímetros do meu rosto. Ele está tão perto que juro poder sentir o cheiro do que ele comeu no dia anterior. Eu tento dizer a ele que ele precisa me deixar em paz, que foi proibido de entrar na loja. Ele me olha com raiva e diz: "Vejo que tipo de pessoa você é, apenas uma vagabunda como todos os outros por aqui. Eu achava que você fosse diferente." Nesse momento, já havia trancado as fechaduras e comecei a me afastar quando ele gritou: "Vá, a propósito, depois de terminar de ligar para a polícia, por que você não se se mata?" Eu corri para o carro e liguei para minha mãe e meu noivo para contar o que aconteceu. Depois disso, meu noivo me acompanhou de ida e volta ao carro e ficou no restaurante comigo todas as noites. Comecei a carregar um taser, uma faca de bolso e spray de pimenta para me proteger no trabalho. Eu não ia a lugar algum sozinho e sempre que via alguém parecido com ele, começava a entrar em pânico e chorar. Cerca de 3 meses depois, deixei aquele emprego. Estava com muito medo de ficar sozinha. Mais tarde, descobri que ele não apenas me perseguiu, mas também as funcionárias mulheres do Walmart. Ele descobria onde os carros delas estavam estacionados e deixava coisas que encontrava no lixo como presentes, juntamente com notas de amor assustadoras.
Descobri também que ele pulava de subway em subway e fazia isso com qualquer funcionária mulher que escolhesse. Espero nunca mais vê-lo novamente. Voltando a 1984, quando eu era praticamente um bebê, meus pais estavam passando por dificuldades para sobreviver. Como meus pais acharam que seria uma ideia genial ter 4 filhos sem economias para falar, eles não podiam pagar um apartamento, então tivemos que nos mudar para um motel local com taxas semanais. Moramos lá por cerca de 1 ano. Meu pai era o único que trabalhava e minha irmã mais velha estava na 2ª série na época, então minha mãe ficava cuidando de 3 crianças menores de 4 anos a maior parte do dia sozinha. Não me lembro de morar lá, pois era muito jovem, mas ouvi falar do lugar mais tarde, quando comecei a crescer, o que suponho que era um lembrete de quão longe chegamos como família. Uma manhã, enquanto meu pai se preparava para o trabalho e minha mãe arrumava minha irmã mais velha para a escola, minha mãe notou a sombra de um homem contra as cortinas puxadas do quarto. Minha mãe é conhecida por ser medrosa, então ela apressou minha irmã em direção ao banheiro, onde meu pai estava, e depois sussurrou: "Vá alguém do lado de fora da janela." Meu pai apenas revirou os olhos para ela, mas olhou para frente mesmo assim para ver se conseguia ver alguma coisa. Quando viu a sombra, sua atitude mudou. Ele atravessou silenciosamente o quarto e abriu a porta. O homem que estava do lado de fora da janela imediatamente virou e correu para longe do motel, para a rua, às cegas. Meu pai estreitou os olhos para o homem que se afastava e então fechou a porta. Ele instruiu minha mãe a manter as cortinas fechadas sobre a janela e a ficar em casa com a porta trancada até que ele voltasse mais tarde. Minha mãe não queria que meu pai saísse, mas ele lembrou que precisava ir ou não seria pago pelo dia. Então, minha mãe concordou relutantemente e enviou meu pai e minha irmã para o caminho deles. Mais tarde naquela tarde, eu estava sendo uma irritante chorona, então minha mãe instruiu meu irmão mais velho a brincar quieto com minha irmã mais nova e assistir o Vila Sésamo enquanto ela tentava me acalmar para tirar uma soneca no sofá. Minha mãe estava sentada no sofá batendo em minhas costas enquanto eu chorava sem motivo aparente. Ela deu uma olhada na janela da frente para ver se havia alguém lá. E, é claro, lá estava. Minha mãe ficou assustada, me pegou do sofá, o que me fez chorar ainda mais, e nos trancou no banheiro dos fundos para que ela pudesse ligar para meu pai no trabalho e depois se trancou com a gente. Meu pai saiu do trabalho e correu de volta para casa. Quando ele chegou lá, o cara ainda estava de pé na nossa janela com as mãos em concha ao redor do rosto, como se estivesse tentando ver melhor através da fresta das cortinas. Mas meu pai nem deu um aviso ao cara, ele simplesmente o socou na cabeça assim que chegou perto o suficiente. O cara cambaleou para longe da janela e meu pai deu uns tapas nele enquanto gritava coisas como: "Ou você acha que é ok assustar as pessoas? Acha que é ok assustar minha esposa e meus filhos? Vou te mostrar o que acontece com quem fica espiando pelas janelas." Meu pai deu mais alguns socos antes que o gerente do motel aparecesse e o parasse, pensando que meu pai estava apenas batendo em algum cara aleatório. O espião da janela fugiu durante a confusão e nunca mais voltou. Nunca contei essa história para ninguém fora da minha família imediata. Pode parecer insano, mas prometo que é a pura verdade. Quando eu tinha 15 anos, meus pais e eu nos mudamos para um novo conjunto habitacional em Beltsville, Maryland. Morávamos no final de uma rua sem saída, mas nossa casa era a única que estava pronta. Concedido, nosso gramado era apenas um grande pedaço de terra, mas não nos importávamos. Adoramos a experiência de morar em uma casa novinha em folha, em um canto tranquilo do bairro. Todas as outras casas ao nosso redor ainda precisavam dos últimos retoques, como janelas e revestimento, então nenhuma delas estava ocupada durante o dia. Havia empreiteiros por toda parte nas outras propriedades, trabalhando duro, mas à noite era tranquilo e silencioso. Meus pais e eu costumávamos dar longas caminhadas pela área e espiar dentro das outras casas vazias.
Cerca de uma semana depois de nos mudarmos, acordei por volta das 2 horas da manhã com uma dor horrível no pé, que acabou sendo uma unha encravada, mas eu não sabia disso na época. Desci as escadas mancando, tentando encontrar meu Game Boy, porque pensei que, se fosse ficar acordado e miserável, poderia muito bem jogar um pouco de Pokémon Blue para passar o tempo. Não acendi nenhuma luz no caminho para baixo e encontrei o Game Boy na mesa de centro pela luz dos postes da rua do lado de fora. Ao voltar para subir as escadas, percebi algo no canto do olho e parei ao lado da nossa porta da frente. Tínhamos uma janela comprida que nos dava uma visão perfeita de nossa varanda do lado de fora e da garagem além. Minha mãe pretendia colocar uma cortina, mas ainda não tinha feito isso. Parei nos meus trilhos e olhei para fora. Depois de piscar algumas vezes, meu coração começou a martelar dentro do meu peito, e tenho certeza de que meus olhos se arregalaram como sinais de pare no escuro. Era difícil ter certeza, a única luz que eu tinha para julgar era a lâmpada da rua no final da garagem, mas parecia haver a figura de um homem de costas para mim, literalmente um pouco fora da nossa varanda, como se tivesse acabado de sair dela. Ele parecia estar olhando na direção da casa vazia do outro lado da rua. Isso já era assustador o suficiente, mas o que me aterrorizou ainda mais foi o quão imóvel ele estava parado. Ele nem estava mudando de peso ou se mexendo de alguma forma que eu pudesse perceber. Pisquei várias vezes e tentei me dizer que estava apenas vendo coisas, que era uma sombra ou apenas minha imaginação. Mas quando abri os olhos novamente, percebi que não estava louca. A figura estava definitivamente lá. Eu deveria ter voltado com cautela para cima e acordado meus pais, mas, em vez disso, fiz algo muito estúpido. Não tenho certeza por que fiz isso. Acho que alguma parte de mim apenas queria tentar ver se ele estava respirando, e me aproximei da janela e praticamente pressionei meu rosto no vidro. Foi quando a figura ouviu ou sentiu meus olhos sobre ele, e sua cabeça girou para me encarar. Não foi o corpo inteiro, apenas a cabeça virou para olhar por cima do ombro, quase como um animal. E naquele momento, vi 2 pequenas luzes pálidas olhando diretamente para mim, e apenas sabia que eram os olhos dele. Me afastei da janela e gritei pelos meus pais. Praticamente voei escada acima e comecei a chorar, dizendo que havia um homem na varanda da frente. Meus pais não acreditam em armas, então, quando meu pai viu o terror em meu rosto, pegou o objeto mais pesado que estava ao alcance, que era um tubo de metal de um aspirador de pó. Então, desceu as escadas enquanto eu me atirava nos braços da minha mãe. Ouvi meu pai praguejando e gritando, depois houve um momento de silêncio. Ouvi meu pai largar o tubo e, quando chamou minha mãe lá de cima, sua voz estava aterrorizada e desesperada: "Chame a polícia, faça isso agora." Meu pai é um cara grande, 1,93 metros e na época, facilmente 110 kg, e quando eu era bebê, ele costumava trabalhar meio período como segurança, mas naquele momento ele soou assustado de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Houve uma batida forte vinda de fora da porta da frente. Me escondi no armário dos meus pais enquanto minha mãe chamava a polícia. Meu pai estava à metade das escadas, gritando para o cara apenas para sair e que a polícia estava vindo. Depois do que pareceu 10 minutos, embora provavelmente estivesse mais perto de 3, a batida parou. A polícia chegou talvez 10 minutos depois e vasculhou toda a propriedade e as casas vizinhas, mas não conseguiram encontrar o homem. Fiquei no andar de cima enquanto minha mãe e meu pai falavam com os policiais na entrada. A polícia fez rondas de rotina pelas noites seguintes, mas, pelo que sei, nunca encontraram o homem. Não dormi bem por semanas. Continuei lembrando de como a cabeça do homem havia se virado para me encarar, aqueles olhos pálidos queimando permanentemente na minha mente. Foi várias semanas depois que meu pai finalmente me contou o que o assustou tanto. Quando ele chegou ao final das escadas, o homem estava com o rosto pressionado contra a janela e a faca estava entre os dentes dele. Meu pai largou o tubo de aspirador de pó quando viu a ponta da faca perfurada na bochecha do homem. O homem então começou a traçar seu sangue pelo lado de fora da janela com o dedo.
Minha família nunca mais saiu para caminhadas à noite, mesmo depois que as outras casas foram ocupadas, e até hoje nunca olho pelas cortinas à noite com medo de ver aqueles olhos novamente. Durante cerca de 7 anos da minha juventude, trabalhei como equipe de apoio para uma empresa que fornecia serviços residenciais para pessoas com deficiências mentais. Era um trabalho bastante legal, até que ocorreu esse incidente. A casa em que eu trabalhava era dedicada ao cuidado de rapazes de 14 a 18 anos. Muitas vezes recebíamos diferentes clientes que ficavam conosco por qualquer período de tempo, curto ou muito longo. Jeffrey era um adolescente autista de 15 anos. Ele era um garoto ótimo, nunca tive nenhum problema trabalhando com ele ou questões com seu comportamento. Seus pais simplesmente não estavam preparados o suficiente em casa para fornecer o cuidado de que ele precisava. Sua família, sua mãe, pai e irmã, vinham nos visitar quase todos os finais de semana, o que era legal considerando que alguns pais deixavam seus filhos e nunca mais voltavam. A irmã de Jeffrey também tinha uma deficiência, mas não tão grave quanto a dele. Vamos chamá-la de Sally. Sally tinha 20 anos, pelo menos 230 libras e mais frequentemente do que não, cheirava odor corporal. Ela usava roupas sujas, tinha cabelos longos e oleosos e o rosto coberto de acne e cicatrizes. Sally sempre me observava quando eles visitavam, não apenas me observava trabalhar, mas observava cada movimento que eu fazia. Ela muitas vezes tentava flertar e isso me deixava extremamente desconfortável, mas eu geralmente apenas ignorava, pois ela era um membro da família de um de nossos pacientes e não estava realmente fazendo nada de errado. Depois de um pouco mais de um ano conosco, Jeffrey foi transferido para outra casa residencial. Depois que ele se mudou, ele me adicionou como amigo no Facebook, devido ao fato de que não tínhamos mais um relacionamento profissional. Eu o adicionei de volta e Jeffrey começou a me enviar mensagens não menos que 20 vezes por dia. Eu respondi ocasionalmente, pensando talvez ele não estivesse gostando da nova casa ou talvez só quisesse manter contato. A maioria de suas mensagens eram simplesmente oi ou o que está acontecendo. Após cerca de um mês ou dois, as mensagens aumentaram para pelo menos 2 mensagens por hora, a qualquer hora do dia e da noite. Depois de receber uma mensagem dizendo que era muito rude ignorar as mensagens de alguém e não responder, excluí e bloqueei Jeffrey no Facebook. Pouco depois disso, passou de irritante para inquietante. Tudo ficou bastante quieto e voltou ao normal por cerca de um mês. Uma noite, depois do trabalho, cheguei em casa ao meu apartamento normal. Preparei o jantar, joguei um pouco de Xbox e fui para a cama por volta das 12h30. Por volta das 9h30 da manhã, ouvi uma batida na minha porta. Verifiquei, mas não havia ninguém lá. Pensei que talvez tivessem batido na porta errada, já que havia várias pessoas morando no meu prédio de apartamentos na época. Por volta das 3h da manhã, meu cachorro começou a rosnar e latir. Acordei com o som da grande janela da sala de estar quebrando. Liguei imediatamente a luz do quarto e disquei 911. Para minha surpresa, o intruso foi pego pela segurança. Surpreendentemente, a polícia chegou muito mais rápido do que eu pensava. Eles avaliaram os danos e garantiram que não havia ninguém no meu apartamento e que nada estava faltando. Antes de saírem, me levaram para fora para ver se eu conseguia identificar o intruso. Quando saí, fiquei chocado. Lá estava Sally algemada no banco de trás do carro da polícia. Consegui identificá-la imediatamente. No rescaldo, a polícia descobriu que ela aparentemente estava planejando isso há muito tempo. Ela tinha acessado o Facebook de Jeffrey, que não estava usando há muito tempo, e todas as mensagens eram dela. Ela mantinha vários diários e escrevia sobre mim e fantasias. Seu tom frequentemente mudava de feliz e amoroso para zangado e perturbado. Ela frequentemente escrevia sobre acabar com minha vida. Ouvir no tribunal esses trechos do diário foi a parte mais perturbadora de tudo.
Ela foi condenada a 6 anos de prisão por invasão de domicílio e, devido aos seus diversos trechos de diário, também foi acusada de intento premeditado de cometer agressão com arma mortal. Pelo que ouvi, a família dela tinha se mudado para longe, e não posso culpá-los. Eventualmente, encontrei um novo lugar para morar. Simplesmente não me sentia mais confortável lá. As tensões estavam altas em nosso complexo de apartamentos. Quando eu tinha cerca de 10 anos, em um mês, tivemos um homem que cometeu suicídio, um incêndio parcial em um prédio, levando à reconstrução, e uma criança que foi atropelada por um carro, mas sobreviveu. Mesmo em uma idade mais jovem, lembro-me distintamente de ter um forte entendimento dos eventos bizarros que estavam ocorrendo. Deve ter sido por volta da primavera de 97. Minha mãe era solteira e estava me criando, junto com minha irmãzinha, que tinha cerca de 5 anos. Ela administrava um complexo diferente e nos buscava na escola, nos deixando em nosso apartamento enquanto ela retornava ao trabalho por algumas horas a mais. Eu tinha 3 irmãos mais velhos que já tinham saído de casa. Tínhamos que cuidar uns dos outros desde pequenos, não era realmente uma novidade para mim. Não havia dinheiro para uma babá, o mais velho apenas tinha que assumir o papel, o que era eu na maior parte do tempo. Éramos crianças bem quietas. Brincávamos com nossos brinquedos, assistíamos um pouco de televisão e às vezes jogávamos Sega ou Nintendo. Nessa tarde específica, lembro-me de estar brincando com minha miniatura de Star Wars enquanto minha irmãzinha estava fazendo algo na mesma sala. De repente, a maçaneta da porta começou a tremer violentamente. Meu coração afundou e lembro-me de ser a primeira vez que senti um terror tão grande. Corri para o telefone e liguei para minha mãe e depois disquei 911 para informar a operadora que alguém estava tentando invadir. A operadora me tranquilizou que a ajuda estava a caminho. A maçaneta da porta ainda estava sendo mexida, mas eu estava nervoso se o trinco e a corrente seriam suficientes. Aconteceram algumas batidas altas, como se alguém estivesse forçando a porta com o ombro, e então parou. Os policiais chegaram pouco antes da minha mãe, apenas para encontrar um bilhete do zelador dizendo ou verificação do filtro de ar. Agora, o zelador afirmou que se anunciou verbalmente, mas eu sabia que era mentira, é claro. Os policiais não fizeram nada, e a reclamação de minha mãe ao escritório não resultou na demissão desse homem. Infelizmente, isso não seria a parte mais perturbadora da história. Minha mãe disse que o cara ficava encarando-a no estacionamento e apenas sorria para ela. Toda a situação nos deixou arrepiados e queríamos nos mudar, mas não podíamos pagar as despesas. Uma noite, algumas semanas depois, fui acordado por um estrondo alto vindo do telhado. Fiquei abalado e corri para o quarto da minha mãe para acordá-la. Ela verificou se tudo estava no lugar e me assegurou que provavelmente era apenas um roedor. Fomos para a escola na manhã seguinte e fomos deixados em casa à tarde como de costume. Minha mãe geralmente fazia uma rápida verificação do local antes mesmo da tentativa de invasão, mas dessa vez algo parecia estranho. Era apenas um sentimento muito desconfortável que nos envolveu quando entramos em nosso apartamento. Minha irmãzinha e eu fomos ordenados a ficar embaixo, perto da porta da frente, enquanto ela investigava em cima. Nós esperamos pacientemente e nos sentimos muito nervosos quando, de repente, nossa mãe gritando confirmou nossas suspeitas. Ela desceu correndo as escadas e nos conduziu para fora da porta. Fomos para a casa de um vizinho e ligamos para a polícia. Minha mãe estava gritando para eles: "Alguém está no nosso apartamento." A polícia respondeu bastante rapidamente e finalmente pude entender a situação. O quarto tinha um armário com acesso ao sótão, que conectava o ar-condicionado e o aquecimento de todo o prédio. Havia prateleiras bem altas nas paredes do armário. Minha mãe entrou e encontrou um par de cuecas masculinas sujas no chão. Isso foi o suficiente para fazê-la sair correndo e ligar para a polícia. No entanto, a investigação revelou algo mais: o alçapão do sótão havia sido mexido e, para acrescentar, a polícia encontrou impressões digitais completas nas prateleiras do armário.
Os ruídos que ouvi na noite anterior eram mais do que provavelmente esse homem se içando de volta ao espaço de rastejar usando as prateleiras para subir. Depois de nos visitar, esse homem foi levado sob custódia, mas não me lembro qual foi a sentença. Acabamos nos mudando para a casa do meu avô pouco depois.